Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês as declarações do Dorival Júnior sobre o jogo de amanhã contra o Internacional de Porto Alegre. Dorival estreou pelo Flamengo jogando contra o Inter, naquela fatídica derrota por 3-1. E o treinador rubro-negro tem algumas coisas para falar do que evoluiu daquele jogo para cá. Quero falar com vocês também sobre a provável escalação de amanhã e sobre muito mais informações do Mengão Queridão que você só tem aqui no Resenha Rubro-Negra. Dá uma espiada agora no recadinho do nosso patrocinador, a Bet7k, e eu volto já já. É pai bola com as notícias do Mengão Queridão. Espia só. Nação, eu sempre falo aqui nos nossos vídeos do nosso grande parceiro, a Bet7k. Simplesmente a melhor casa de apostas do Brasil. A Bet7k está com uma promoção muito legal para vocês agora. Eles vão estar sorteando uma banca de 1K. E para participar é simples pra caramba. Basta vocês seguirem a Bet7k no Instagram, comentar na publicação dessa campanha de 1K e ainda marcar um amigo. Só isso. E para você chegar até o Instagram da Bet7k, basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. É mamão com açúcar. Bora lá participar dessa campanha sensacional para vocês poderem concorrer a uma banca de 1K. Não vai perder essa oportunidade. Bet7k, a melhor casa de apostas do Brasil. Nação, já chega sentando o dedo nesse like, se inscrevendo aqui no nosso canal, compartilhando os nossos vídeos. Como vocês sabem, eu fiquei desde sexta-feira sem gravar vídeo aqui no YouTube. Voltei a gravar ontem por causa da minha cirurgia e aí o YouTube acabou esquecendo da gente. Então preciso muito da sua ajuda compartilhando os nossos vídeos. Aonde você vê eu postando os vídeos, dá aquela moral pra gente, compartilha também. E se você não é inscrito no nosso canal, bora se inscrever no Resenha Rubro-Negra para você ficar sabendo das notícias do Mengão Queridão de uma ótica diferenciada, de um jeito diferente. Estatísticas, números de jogadores, declarações do técnico, enfim, tudo isso você encontra aqui no Resenha Rubro-Negra. Olha, como eu falei para vocês, amanhã o Flamengo joga contra o Internacional. O Inter é o vice-colocado do Campeonato Brasileiro, 10 pontos atrás da equipe do Palmeiras. E o Mengão Queridão está na quinta colocação com 48 pontos. Esse jogo é importante demais para o Flamengo, porque se a gente vence o Inter, a gente segura um time que está na posição que o Flamengo queria terminar o Campeonato Brasileiro no mínimo do seu plano orçamentário. Vocês hão de se lembrar que no planejamento orçamentário do Flamengo estava semifinal de Copa do Brasil, semifinal de Libertadores, vice-campeonato brasileiro. Chegamos à final da Libertadores, à final da Copa do Brasil, mas estamos na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, faltando aí 8 jogos para terminar o certame. 9, né? 9 jogos para terminar o certame nacional. Então, segurar o Inter faz com que o Flamengo tire um pouco da diferença para o próprio Internacional de Porto Alegre, possa pleitear um G4 e aí sim lutar contra o Corinthians mais à frente, ganhar pontos até o final do campeonato para poder tentar buscar o G2, tentar ficar na vice-colocação do Campeonato Brasileiro. Essa é a real do Flamengo hoje, né, gente? É lutar pelo vice-campeonato brasileiro e pelo campeonato da Libertadores da América e pelo campeonato da Copa do Brasil. Essa é a nossa realidade hoje. Concordam ou não? Coloca aqui nos comentários. Mas o técnico Dorival Júnior falou sobre esse jogo de amanhã perante o Internacional de Porto Alegre. Vamos ver o que o treinador acha que mudou do primeiro jogo dele pelo Flamengo, que foi contra o Inter lá em Porto Alegre, para esse jogo que vai acontecer amanhã no Maracanã. Espia só. Era um momento complicado, né? Um momento difícil, a equipe vinha jogando sem confiança, questionada, todos os jogadores com algumas incertezas. É um fato natural quando as coisas não estejam acontecendo. Eu acredito que houve uma mudança postural de um modo geral da equipe. Nós construímos com a ajuda e o apoio de todos, né? Uma equipe que passou a ser respeitada dentro da própria competição. Aquele jogo não foi um início que imaginávamos, também nem podia ser diferente pela situação, pelo momento, por tudo que vinha acontecendo. Eu acho que de lá para cá a equipe incorporou, conseguiu criar uma condição diferenciada, está muito mais segura, muito mais equilibrada, e eu espero que mantenhamos essa postura e busquemos aí um grande resultado frente a uma grande equipe.
Eu acredito que sim, é um fato natural, uma lembrança, né, da chegada, da situação, inclusive enfrentando novamente o Mano, e naquele momento ele pontuou, né, que nós encontraríamos um caminho como ele vinha encontrando também para a sua equipe. Eu acho que não foi diferente, nós demos uma ótima resposta, estamos aí qualificados a 2 finais, a equipe mesmo assim vem mantendo uma sequência importante, um equilíbrio e principalmente uma confiança em alta para que nos momentos decisivos estejamos ainda mais preparados. O zagueiro Davi Luiz chegou ao Flamengo em setembro de 2021 com status de xerifão. Depois de um ano no clube e um começo difícil, o zagueirão já completou 50 jogos pela equipe rubro-negra e pode fechar o ano de 2022 como jogador de defesa com mais jogos no ano pelo Mengão Queridão. Até aqui, Davi já somou 3.118 minutos em campo, em 41 partidas. Aos 35 anos, o zagueiro que tem sua renovação encaminhada no clube lidera o ranking de jogadores de defesa com mais exibições pelo Flamengo em 2022. Veja o ranking. Davi Luiz, 41 jogos. Léo Pereira aparece na segunda colocação com 33 jogos. Em seguida, Pablo com 24 jogos. Fabrício Bruno fez 20 jogos até aqui pelo Mengão Queridão. O lesionado Rodrigo Caio em 2022 apareceu apenas em 12 oportunidades e o zagueiro da base Cleiton fez 5 jogos pelo Flamengo. O técnico Dorival Júnior utilizará no jogo contra o Internacional de Porto Alegre amanhã no Maracanã a chamada equipe A do Flamengo, composta por goleiro Santos, na lateral direita Rodinei, Davi Luiz e Léo Pereira na dupla de zaga, Felipe Luiz na lateral esquerda, Thiago Maia e João Gomes como volantes, Arrascaeta e Everton Ribeiro são os nossos meios de criação, Gabigol e Pedro no comando de ataque. A parcial atualizada para o confronto entre Flamengo e Internacional pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro é de 31.500 ingressos comercializados. O setor norte está esgotado, ou seja, a expectativa é de que seja mais um jogo de Maracanã lotado e de show da nação rubro-negra nas arquibancadas. Inclusive, o Flamengo aposta no seu bom retrospecto como mandante para poder fazer uma arrancada no Campeonato Brasileiro e embalar rumo ao G4, se possível for ao G2 da competição nacional. O Flamengo tem um aproveitamento de 86% como mandante. Até aqui, o Flamengo já disputou 14 jogos como mandante e acumula 9 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, somando um aproveitamento de 86%. Os triunfos foram contra São Paulo, Goiás, Cuiabá, América Mineiro, Coritiba, Juventude, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. As igualdades dos placares aconteceram com Palmeiras e Ceará. Já os revés foram diante de Botafogo, Fortaleza e Fluminense. Dorival Júnior já completou 19 jogos no comando do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, o treinador rubro-negro que chegou ao clube em junho deste ano já enfrentou todos os adversários do Flamengo na Série A. Neste período, o Flamengo somou 36 pontos, o que daria ao clube a 4ª colocação no certame nacional, atrás de Palmeiras com 44 pontos no mesmo período, Internacional com 38, Fluminense com 37 pontos. Desde a chegada de Dorival, o Flamengo teve 11 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, com um aproveitamento de 63,15%.
Mas mesmo que o Flamengo não tenha conseguido desempenho para brigar efetivamente pelo título de campeão brasileiro, Dorival conseguiu melhorar e muito os números ofensivos e defensivos da equipe rubro-negra. O Flamengo marcou de 10 de junho, data da chegada do treinador, até aqui 38 gols em 19 jogos, o que dá uma média de exatamente 2 gols marcados por jogo, o que torna o Flamengo disparado o melhor ataque da competição, seguido de longe por Inter e Fluminense, ambos com 33 gols. A defesa do Flamengo também melhorou. São 18 gols sofridos em 19 jogos, o que dá uma média de 0,94 gols sofridos por jogo, colocando a defesa rubro-negra como a 5ª melhor defesa do Brasileirão. Essas últimas imagens que vocês viram aí foram do Media Day, uma gravação ali para a Conmebol, para ser utilizada na final da Libertadores da América. Mas, nação, agora eu quero falar com vocês sobre papo sério. Em 2019, o Flamengo reformulou sua equipe rubro-negra buscando alguns craques da equipe do Cruzeiro. O principal de todos foi o Arrascaeta. Mas antes, o Flamengo já tinha trazido de um clube árabe o Everton Ribeiro, que fez muito sucesso no Cruzeiro, sendo campeão brasileiro, sendo campeão da Copa do Brasil, principalmente nos anos de 2013 e 2014. Agora, a Raposa subiu para a primeira divisão depois de 3 longos anos disputando a Série B do Certame Nacional. E os caras querem tirar jogadores do Flamengo e levar para lá. A torcida do Cruzeiro está pedindo nas redes sociais ao Ronaldo, que é o dono da SAF do Cruzeiro, para que leve Everton Ribeiro para o Cruzeiro em 2023 e também o atacante Marinho. O Marinho não tem vida fácil no Flamengo, não vem conseguindo grande destaque no Mengão Queridão, chegou com toda a pompa e circunstância de outrora ter sido considerado o melhor jogador da América do Sul, mas agora ele não consegue se firmar como titular e vamos falar a verdade, né? Nem como reserva. Tendo muito boa vontade com o Marinho, a gente analisa o Marinho como aquele cara raçudo, que tem a cara do Flamengo, mas que não consegue impor o seu futebol quando entra. Ele é raçudo, ele vai pra cima, ele briga, ele tenta, mas produz muito pouco. Ele tem muita disposição, mas tem pouca inspiração, tem mais transpiração do que inspiração. E por isso, nunca conseguiu se firmar como um titular do Flamengo e duvido muito que ele vá conseguir daqui para frente se firmar como titular do ataque rubro-negro, ainda mais tendo o Everton Ribeiro ali na frente. Mas olha só que coisa, a torcida cruzeirense pede os 2 meias direitas do Flamengo, com características diferentes, mas que jogam pelo lado direito, Everton Ribeiro e o Marinho. O Ronaldo, quando teve a comemoração da subida do Cruzeiro para a Série A, disse que a vida cruzeirense ainda seria muito difícil, porque eles não têm dinheiro para grandes investimentos. Daí eu pergunto para vocês, se de repente o Ronaldo conseguisse desencavar uma grana para tentar a contratação desses 2 jogadores, você, torcedor rubro-negro, veria com bons olhos negociar o Everton Ribeiro e o Marinho com o Cruzeiro?
Ou nós não deveríamos negociar nenhum jogador com nenhuma equipe brasileira? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu acho muito difícil qualquer um desses dois jogadores saírem do Flamengo para ir para a Toca da Raposa, até porque os caras não têm grana para tirá-los do Flamengo, e até porque eu acredito que o Flamengo não tenha interesse em negociar esses jogadores com equipes brasileiras. Jogadores que poderiam deixar o Flamengo para alguma equipe brasileira são aqueles jogadores que têm os seus contratos se encerrando no final do ano. Casos de Felipe Luiz, Davi Luiz, Diego Alves, Diego Ribas e Rodinei. O Davi Luiz e o Felipe Luiz já têm um contrato, uma renovação de contrato em andamento com o Flamengo. Portanto, permanecerão na equipe rubro-negra para 2023. Diego Ribas disse que no Brasil só joga no Flamengo. Ou ele se aposenta no final do ano, ou ele vai embora para fora do país jogar em outra equipe. Quem está caladinho e ainda não disse nada sobre o seu futuro é o Diego Alves. O jogador foi muito cogitado no São Paulo e até no Internacional de Porto Alegre. Pode, no final do ano, ir para uma dessas equipes. Já o Rodinei é um caso interessante. Renova, não renova, renova, não renova, tira o casaco, põe casaco, tira o casaco, põe casaco. O Rodinei hoje não tem nenhuma conversa para renovação contratual com o Flamengo. Também não tem nenhum pré-contrato assinado pelo lateral direito. Pelo menos o Flamengo desconhece que haja algum pré-contrato assinado pelo lateral direito. Entretanto, equipes como São Paulo, Internacional de Porto Alegre, Santos e algumas equipes da MLS têm interesse no jogador rubro-negro que pode se transferir já no final do ano para uma outra equipe que ele desejar. Como eu disse, tira casaco e põe casaco, porque primeiro o Flamengo tinha decidido que renovaria com o Rodinei por 2 anos e um salário pomposo para o lateral direito. Depois, ridicularizado, Marcos Braz voltou atrás e decidiu não renovar. Depois decidiu que renovaria, mas não pelos mesmos valores e por apenas 1 ano de contrato. Aí o Rodinei não quis. Sempre que é interpelado pela imprensa sobre sua situação no Flamengo, o Rodinei diz que isso está com os empresários dele, que ele não se preocupa com essa situação e que deixa tudo para os empresários resolverem. Ele sempre diz que gosta muito do Flamengo, que tem um grande carinho pelo Flamengo, mas o que os empresários dele decidirem é o que vai acontecer. Eu, particularmente, acho que o ciclo do Rodinei já se encerrou no Flamengo. São mais de 6 anos vestindo o manto sagrado, jamais mostrou para nós um futebol convincente e regular. Ele faz até algumas partidas muito boas, mas depois cai na irregularidade e começa a entregar o ouro, como sempre fez no Mengão Queridão. E por isso, a parte gigantesca da torcida jamais confiou no Rodinei como lateral direito no Flamengo. Entretanto, o Flamengo tem aí o Guilhermo Varela, que chegou esse ano e ainda não recebeu oportunidades efetivas no Flamengo. Tem o menino paraguaio que está arrebentando lá no Sub-20, o Santiago Campos, marcou um golaço outro dia de falta para subir também para os profissionais em 2023. Muito provavelmente no ano que vem nós teremos a nossa trinca de laterais direitos formados por Guilherme Varela, Mateuzinho e Santiago Campos, podendo aí até um desses 3 jogadores acabar sendo negociado no transcorrer da janela de transferências. Mas você que está aí do outro lado, o que vocês fariam com o Rodinei? Renovaria? Não renovaria? O que vocês fariam? Coloque aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Nação, por enquanto é isso. Eu agradeço a presença de vocês mais uma vez. Estejam todos com Deus. Tenham uma excelente terça-feira. Saudações rubro-negras!